Olá, concurseiro! Olá, concurseira! O tema de hoje, nossa missão é o contexto da independência do Brasil e a relação que iremos fazer com a província de Pernambuco. Então, como é que se encontrava Pernambuco no contexto do processo da independência do Brasil? Eis aí que vamos trabalhar com o tema a Revolução Pernambucana de 1817, conhecida também como a Revolução dos Padres, ou a Revolta de 1817. Depende muito do historiador. Aquele que tem uma visão mais crítica da história não vai considerar o movimento de 1817 como uma revolução. Afinal, a revolução pressupõe mudança estrutural, mudança radical. Será que houve essa mudança radical em 1817? É isso que você vai conferir na aula de hoje. É um tema favorito nas provas de 2009, 2016, 2018. Esse tema nunca deixou de cair, ou diretamente ou indiretamente, porque aí é um tema exaustivo, trabalhado nos vestibulares, nos concursos aqui em Pernambuco. Então vamos lá, a província de Pernambuco no contexto da independência do Brasil. Olha só, para falar da independência do Brasil, eu preciso aí tratar do tema a transferência da família real. Essa transferência que se enquadra aí, se encaixa em um contexto internacional que vale a pena a gente detalhar para vocês a partir de agora. Veja, quando eu falo independência do Brasil, eu preciso relacionar a esse processo. É isso que está ou estava no edital 2018, né, o último edital, o contexto dessa independência. Então, vou trabalhar com a perspectiva processual. O processo, o início. Eu posso já inserir no século XVIII. Por que o século XVIII, professor? Porque o século XVIII é conhecido como a crise do antigo regime. O que vinha a ser o antigo regime? Aquilo que é ultrapassado, ficou para trás. O antigo regime é a junção, na perspectiva política, o absolutismo. Portugal era a nação absolutista. E a prática econômica dos países absolutistas no século XVIII, Inglaterra, foi a nação que rompeu com esse absolutismo. Mas a Espanha continua absolutista. Você tem a própria França até 1789, continua absolutista. E a prática desses países na economia, mercantilismo. Então, quando você pegar uma questão e aparecer antigo regime, é você ter esse binômio, absolutismo como forma política e o mercantilismo como prática econômica. E essa crise do antigo regime é importantíssimo a gente trazer aqui para vocês essa perspectiva, porque com esse contexto você justamente vai entender melhor o que vai acontecer em 1817. Então, no século XVIII, há um movimento filosófico chamado Iluminismo. Esse movimento intelectual, a palavra iluminismo, vem de luz que representa a razão, luz que representa o conhecimento, luz que representa a ciência. Então, o iluminismo vai ter como principal bandeira a liberdade, a igualdade, a fraternidade. Intelectuais como John Locke, Montesquieu, Diderot, D'Alembert, Adam Smith e tantos outros vão agora pregar um novo regime. Esse novo regime em relação ao absolutismo é a pregação da democracia. Esse novo regime na economia em relação ao mercantilismo é o capitalismo. E essas ideias libertárias, elas impulsionaram uma série de movimentos na Europa. Iniciando aí na Inglaterra, com as revoluções inglesas do século XVII e a consolidação da Revolução Industrial na Inglaterra no século XVIII, atingindo também a própria América do Norte com a independência dos Estados Unidos em 1776,
a Revolução Francesa, que é o marco para o mundo contemporâneo, 1789, e nós temos que lembrar que no Brasil os movimentos emancipacionistas, Inconfidência Mineira, essa Inconfidência que teve a influência liberal, a influência do iluminismo, e a Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana, ocorrida em 1798, ela também teve essa influência. Ou seja, ao falar da independência do Brasil, torna-se fundamental voltar um pouquinho no século XVIII e perceber que nesse momento, na segunda metade do século XVIII, a relação não está nada boa entre a metrópole e a colônia. Já temos esses movimentos emancipacionistas, movimentos que lutavam pela autonomia. Aqui não podemos falar ainda de uma autonomia nacional, era mais um projeto regionalista. Mas, na historiografia do Sudeste, eles enaltecem bastante a Inconfidência Mineira, como esse movimento que não passou da conspiração, mas que se tornou aí um marco, né? Uma referência para a luta do Brasil independente. E a Conjuração Baiana, que teve um caráter popular, também outro evento bem trabalhado. Praticamente são 3 eventos que marcam esse processo de independência que é estudado, né? Esses movimentos são estudados com intensidade. A Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e a terceira, a Revolução Pernambucana de 1817. Então, antes de falar sobre a transferência da família real, é fundamental alertar que antes mesmo da chegada da família, a gente já pode falar desse processo de independência. O desgaste está muito grande entre a coroa portuguesa e a colônia. Uma outra informação importantíssima é entender a relação entre Brasil e a Inglaterra. Eu coloquei no slide a relação Brasil-Inglaterra, consequentemente Portugal e Inglaterra. Qual é essa relação Brasil-Inglaterra? O historiador Eric Hobsbawm, quando ele fala sobre a Era das Revoluções, ele busca entender o porquê a Inglaterra foi a nação que teve êxito na Revolução Industrial, a primeira nação a romper com o antigo regime através das revoluções inglesas do século XVII, né, e consolidando esse projeto capitalista no século XVIII. Ele diz que um dos motivos também é o ouro escoado do Brasil no século XVIII. E por que esse ouro vai para a Inglaterra? Porque a Inglaterra firmou um acordo com Portugal. Esse acordo, eu vou colocar aqui, olha, o Tratado de Methuen. John Methuen, que foi o cara responsável de assinar esse acordo, 1703, fez com que, nesse acordo conhecido como Panos e Vinhos, a Inglaterra forneceria tecidos, que era justamente a base da sua indústria, né, a produção têxtil, enquanto que Portugal enviaria vinho. No saldo da balança, Portugal ficou devendo à Inglaterra. E uma das maneiras que Portugal encontrou para debitar foi justamente escoando o ouro do Brasil, das Minas Gerais, para a Inglaterra. Então veja que a relação praticamente é de dependência entre Portugal e Inglaterra, ou seja, Portugal está subserviente à Inglaterra. E essa informação é interessante para você ver aí, olha, no slide, essa relação Portugal-Inglaterra. E um fato marca a história também da Europa, que é a rivalidade constante entre Inglaterra e França. Desde a Idade Média, a Guerra dos 100 Anos, Guerra de Duas Rosas. Só que essa rivalidade vai ficar mais intensa nesse cenário da Revolução Francesa. Eu disse a vocês que a Revolução Francesa, 1789, representou aí, ou representa, né, esse marco para o mundo contemporâneo, a derrubada de um rei autoritário. Você tem justamente a derrubada desse rei que representa a opressão, e havia uma expectativa para um novo tempo. Esse novo tempo inaugurado em 1789, mas que chegou ao fim para muitos historiadores quando Napoleão Bonaparte assumiu o poder em 1799 e vai até 1815. Olha, nesse intervalo que chamamos de Era Napoleônica, do final do século XVIII até 1815,
alguns acontecimentos chamam a atenção. Primeiro, a chegada de Napoleão ao poder, assim como sua derrubada, vem influenciar ou acelerar a independência política do Brasil. Mas há também outros fatores, como o projeto napoleônico, que era simplesmente manter ou ter hegemonia na Europa. Nesse momento, século XVIII, a nação mais rica do mundo é a Inglaterra. Então, o país que Napoleão teria que enfrentar para manter ou ter a hegemonia da Europa seria a Inglaterra. E não seria nada fácil. Napoleão, um habilidoso jovem, ganhou muito espaço no exército francês, no final do século XVIII, enfrentando aí, algumas batalhas, e a sua ascensão meteórica, fez com que ele chegasse a esse cargo máximo de cônsul e depois de imperador da França. Na condição de imperador, Napoleão teria que lutar contra a Inglaterra, que era considerada invencível armada, tem uma marinha muito forte, e por outro lado tinha que lutar também com os russos. Então foram duas frentes que Napoleão teve que enfrentar. Na perspectiva da história do Brasil, na história de Pernambuco, vamos detalhar agora a situação da França com a Inglaterra. O que Napoleão poderia fazer para derrotar a invencível armada, a Inglaterra? Vamos imaginar uma batalha terrestre. Napoleão era muito habilidoso, cara, ele tinha a arte da guerra, em sua mente, ele tem uma perspectiva de tática, enfim, era muito bom. Agora, do ponto de vista, num ataque, numa guerra marítima, ele não tinha tanta experiência. Nesse momento, a Inglaterra se sobressaía. Assim, ele perguntou, e agora? O que eu devo fazer para atingir o ponto mais forte ou fraco, dependendo da perspectiva da Inglaterra? O que é que eu posso fazer para debilitá-la, para deixar fragilizada? Aí Napoleão percebeu que a Inglaterra estava faturando muito com o quê? Com o comércio marítimo. Claro, você tem a Inglaterra produzindo têxtil e você tem a distribuição desse têxtil. E você tem essa distribuição através de embarcações. Foi aí que entrou o chamado bloqueio continental. Se do ponto de vista militar, no ataque direto, eu não posso derrotar a minha inimiga, eu vou atingi-la por aquilo que ela está faturando bastante, que é comércio de tecidos. Então, o que representa o bloqueio continental? Representa que todos os países que receberam esse documento, esse ultimato representa o que? Olha, a partir de agora, você não pode mais negociar com a Inglaterra. Corrigir até aí, viu? Tem continental, é continental. Bloqueio continental. Esse bloqueio continental que, para a história do Brasil, é o primeiro passo da nossa independência. Bloqueio continental. No seu slide vai estar certinho, viu? Eu vou corrigir direitinho. Então, o bloqueio continental foi esse documento praticamente dando aí, alguns dias para que os países se posicionassem. Ou seja, quem recebeu esse ultimato teria que decidir, olha, ou você fica ao lado da Inglaterra ou você fica ao lado da França. Se ficar ao lado da Inglaterra, você vai ter a invasão do exército francês. Ficando ao lado do exército francês, você vai ter Napoleão alcançando aquele objetivo que era prejudicar o comércio inglês. Em que vai refletir o bloqueio continental na independência, no processo da independência do Brasil? Veja aí, quando você fala no bloqueio continental, Portugal, que na época a rainha Dona Maria estava com problemas psicológicos, mentais, não estava assumindo, que estava à frente era o seu filho, o príncipe regente Dom João. Ele recebe esse documento e tem que decidir, fica ao lado da Inglaterra ou vai ter que enfrentar o exército de Napoleão. No caso, ficando ao lado da Inglaterra, vai ter que enfrentar a força napoleônica. Agora, ficando ao lado de Napoleão, tem um problema, porque Portugal estava subserviente à Inglaterra. Olha que estreito a Portugal ficou. A Inglaterra tinha força para lutar contra Napoleão e ainda tinha Portugal subserviente. Foi nesse momento que Dom João ficou. E agora? Eu não posso ficar
ao lado da França, porque minha parceira Inglaterra está precisando de mim e também sou o devedor. Diante disso, um grupo de lordes faz uma sugestão, que a família real venha para o Brasil. Enquanto isso, a Inglaterra vai enfrentar a fúria de Napoleão Bonaparte. E é isso que acontece. Você tem esse documento sendo recebido por Dom João, ele não aceita, e por não aceitar, no caso, né, essa outorga de Napoleão Bonaparte, obrigando, né, a não receber nenhum navio inglês, o que acontece? A família real vai ter que vir para o Brasil. Enquanto isso, Napoleão vai invadindo a Espanha, vai invadir também Portugal, mas aí a briga já fica entre franceses e ingleses. Enquanto isso, a família vem para o Brasil. Essa transferência, tem até um livro que eu indico a vocês, do jornalista Laurentino Gomes, 1808, um jornalista que conta os bastidores dessa viagem. Foi assim, vamos ter que ir ao Brasil. De 10 a 15 mil pessoas, nobres, altos funcionários, religiosos, comerciantes. E tem uma série global chamada Quinto dos Infernos, que mostra justamente passo a passo essa transmigração. Dando uma passadinha em Salvador, que era, até aquele momento, só lembrando, né, a primeira capital do Brasil, Salvador, do período colonial, a partir de 1763 já é o Rio de Janeiro. Então, a passadinha em Salvador, mas desembarcaram no Rio de Janeiro. E chegando no Rio de Janeiro, olha só, nessa imagem que eu trouxe para vocês, houve toda uma situação curiosa. O centro da cidade teve que ser desocupado. Quem morar no centro teve que deixar suas casas para receber a família real e os nobres. Então, eles ocuparam essas casas. E você tem também aí um ato que vai ser muito comum durante o período, esse período colonial, esse finalzinho, né, do período colonial, mas também durante o Império, que é o beijamão. Veja que tem um sujeito aí beijando a mão do príncipe regente, futuro rei de Portugal, né, Dom João, e vai ser uma prática muito comum, beijamão, numa situação de pedir um favor. Isso acontece ainda hoje, viu? As prefeituras recebem aí muitas pessoas beijando a mão aí do prefeito. Vamos lá. Qual o impacto da Era Joanina, que vai de 1808, a chegada da família real, ao Brasil até 1821? Vamos lá. Mudanças nos aspectos urbanos e culturais. Por quê? Portugal tem uma inspiração, isso é algo bem curioso. Se por um lado, do ponto de vista político, a França encurralou Portugal, a coroa, a família real para vir ao Brasil, por outro lado, a inspiração dos portugueses é justamente a cultura francesa. A cultura francesa que era referência na Europa Ocidental. E você tem a família real trazendo isso para o Brasil. Então, a Europa Ocidental tem essa referência, né, na cultura francesa e aspectos de costumes e hábitos são trazidos também para o Brasil. Até a missão artística no governo Dom João tem Jean-Baptiste Debré, que vem também para o Brasil, a missão artística francesa. Centralização do poder. Dom João ele era absolutista. Você pode ver em alguns livros, alguns vídeos. Ah, Dom João era bonachão. Além disso, era um corno safado, levava tanta galha de Carlota Joaquina que ficou sem saber como governar. Bem, você pode até ter essa visão estereotipada dele, mas o cara, se você perceber, ele conseguiu passar a perna em Napoleão. Porque, veja, não aceita o bloqueio continental, fica ao lado da Inglaterra, vem para o Brasil e, no final, volta para Portugal, ou seja, mantém o seu reino, mantém sua colônia e vê Napoleão derrotado, com as forças da Inglaterra. Então, ele não é tão bobinho assim, ele tem, em algum momento, ele tem uma perspicácia política interessante. E também ele era autoritário. Esse autoritarismo vem respingar aqui em Pernambuco, a galera não vai gostar dessa postura. Veja só, o que é que representa do ponto de vista da independência do Brasil a chegada de Dom João ao Brasil? Veja, a chegada dele representa o fim do pacto colonial, representa o fim dessa relação entre metrópole e colônia, porque a própria metrópole não está mais lá na sede de Lisboa, está na colônia. Então vamos ter uma inversão. A colônia virou metrópole, como Lisboa está sem um rei, ou sem um príncipe regente, você tem ela na condição de colônia. Lisboa vira, do ponto de vista aí, metafórico, se transforma em uma colônia que se transforma em uma metrópole. Porque a sede está aqui agora. Ou seja, o Brasil dá um passo simbólico aí para a sua
independência política. Benefícios para o Rio de Janeiro. Quando eu falo Era Joanina, a gente praticamente vem falar sobre os benefícios para o Rio. A abertura dos portos às Nações Amigas em 1808 trouxe benefícios para a Inglaterra. Até é comum a gente encontrar a abertura dos portos à Nação Amiga Inglaterra. A revogação do Alvará de 1785, esse Alvará que foi assinado aí pela sua mãe, Dona Maria, que proibia, né, o desenvolvimento de manufaturas na colônia, então ele foi cancelado. O Tratado de Paz e Amizade, Comércio e Navegação, 1810, também com a Inglaterra, e esse tratado é curioso, porque a partir de 1810, a Inglaterra vai pagar 15% para inserir seus produtos aqui na colônia. Se esses produtos vierem de Portugal, Portugal vai ter que pagar 16%. A Inglaterra teve mais vantagem em developing, no caso, nessa taxa alfandegária, nessa tarifa alfandegária, né? Nessa tarifa alfandegária, os países que não eram parceiros, no caso, não tinham essa aproximação tão grande como a Inglaterra, eles teriam que pagar 24%. Portugal, 16% para trazer mercadorias importadas para o Brasil, enquanto que a Inglaterra pagava essa taxa alfandegária 15%. Até nisso levou vantagem. Para muitos historiadores, esse tratado de aliança e amizade rompe oficialmente com o Pacto Colonial. Lembrando que eu não gosto de usar esse termo pacto colonial, que pressupõe um acordo bilateral. Quando os portugueses chegaram aqui no século XVI, não firmaram esse acordo bilateral aí com os índios, né, com os povos que aqui habitavam. Mas esse pacto colonial, em relação ao exclusivismo, só Portugal poderia espalhar seus produtos aqui na colônia, poderia vender, é rompido em 1810. E olha os benefícios para o Rio de Janeiro. Imprensa régia e real erário. Ah, professor, mas a imprensa régia, o estabelecimento da imprensa é importante, porque aí você tem o início, né, do nosso jornal impresso, isso vai abrir portas para o jornalismo aqui no Brasil, ok, mas aí tudo vai ficar centralizado no Rio de Janeiro. Fundação do Banco do Brasil, BB, isso mesmo, Banco do Brasil atual, foi fundado no governo de Dom João. Escola de Ciências e Ofícios, Jardim Botânico, Rio de Janeiro. Então, foi um governo que trouxe mais benefícios para o Rio de Janeiro do que propriamente para as demais províncias. Eis aí que isso vai causar tensões, inclusive aqui em Pernambuco. Nessa imagem, olha, o beijamão, como eu falei para vocês, é uma tradição aí da era joanina. Olha a fileira aí, você tem nobres, você tem religiosos também, empresários, todos eles indo até... no caso, já é rei, né? Porque depois com a morte de Dona Maria se transforma em rei. Mas Dom João aí, nessa imagem, a representação do beijamão. Chega lá, beijava a mão, pedia um favor. Beijava a mão, olha, arruma um emprego para mim, aqui, ali e tal. Funcionava assim, esse beijamão. Professor, e a Revolução de 1817? Pois é, contextualizei o que ocorreu na Europa, o que impulsionou a vinda da família real, as características do governo Dom João, autoritarismo, centralização, benefícios para o Rio de Janeiro. E a situação de Pernambuco. Pernambuco, desde a expulsão dos holandeses no século XVII, segunda metade do século XVII, a questão do açúcar já passa por dificuldades, uma vez que a concorrência com o açúcar antilhano prejudicou os negócios aqui, não mais que agora estamos falando de províncias de Pernambuco, porque você tem extinção das capitanias hereditárias por volta de 1756 no governo de Marquês de Pombal. Então, a província de Pernambuco, início do século XIX, tem um cenário marcado por crise. Olha só o que eu coloquei para vocês. Essa crise econômica, produção de açúcar, crise também no algodão, além das secas periódicas. Não é só hoje que o Nordeste sofre com essas secas. Você tem grandes secas, século XVIII, século XIX. Pernambuco passou por uma grave seca no século XVI, no caso, século XIX, né, 1816. Em 1816, você tem esse cenário muito caótico. E o que vai levar e gerar uma tensão maior vai ser justamente o autoritarismo de Dom João. E a postura dele, que não é se preocupar com as províncias aqui do Nordeste ou do Norte. É um governo mais preocupado com o Rio de Janeiro.
Um outro fator também que é interessante levar em consideração nessa efervescência política é que em 1815, com a queda de Napoleão Bonaparte, foi estabelecido na Inglaterra o chamado Congresso de Viena. Esse congresso é uma reunião que tem como objetivo criar todo um cenário de restauração a partir da queda de Napoleão, que ele invadiu vários territórios. Para Portugal participar, havia necessidade de levar a colônia à condição de reino. E isso aconteceu. O Brasil é elevado à categoria de Reino Unido. Do ponto de vista prático, o Brasil deixa de ser oficialmente colônia. Do ponto de vista econômico, foi naquele Tratado de Aliança e Amizade de 1810. Do ponto de vista político, 1815, o Brasil sendo elevado agora à categoria de Reino Unido, Portugal e Algarves, não é mais colônia. Isso gerou até uma felicidade em muitos daqueles que pregavam a independência dessa colônia. Só que aí Dom João, nesse perfil autoritário, vem gerar novas insatisfações. E isso, somando com essa crise econômica, provoca a Revolução de 1817. Essa revolução que tem influência do iluminismo. Influência do iluminismo, professor, é lutar contra o antigo regime, não é isso? Porque o iluminismo é anti-absolutismo, é anti-mercantilismo. Combate o mercantilismo, combate o absolutismo. Prega liberdade, igualdade e fraternidade. Prega a república, prega a participação do povo nas decisões, como o próprio Rousseau estabeleceu no seu livro Segundo Tratado, e o livro, no caso, o Contrato Social. E o próprio John Locke, que fala no seu livro Segundo Tratado do Governo Civil, que o poder emana do povo. É do povo que vem o poder e é o povo que elege seus governantes. Se de repente ele abusar do poder, a tendência é tirá-lo. Então, todo esse ideal chegou aqui a Pernambuco e a influência da Inconfidência Mineira, da Conjuração Baiana, a influência da Revolução Francesa, da independência dos Estados Unidos. Então, já existia um espírito liberal em Pernambuco, já existia uma efervescência liberal. E muito antes, 16 anos antes da Revolução de 1817, já temos um incipiente desse movimento liberal. Muitos classificam a conspiração de Suassunas, veja aí na sua tela, muitos classificam a conspiração de Suassunas como um embrião, como uma semente lançada. O que foi, professor, a conspiração dos Suassunas? Essa articulação de planejamento da independência e da emancipação de Pernambuco em 1801. Essa conspiração ocorreu em 1801. E você tem aí, até eu postei lá no nosso Insta, segue a gente, tá? Aconteceu em 1801 em Pernambuco. Esta conspiração pode ser datada como o início do processo da independência de Pernambuco. Os seus líderes, os irmãos Luiz Francisco de Paula, José de Paula Cavalcante e também Francisco de Paula, que tem um engenho chamado Suassuna, daí o nome A Conspiração. Qual o objetivo? Emancipar a província de Pernambuco. E como terminou? Os três, isso vai ser muito comum na história de Pernambuco, o governo agindo de forma truculenta, eles foram presos, mais tarde foram absolvidos. Porém, mesmo essa conspiração sendo sufocada, ficou na mente de muitos pernambucanos. Professor, posso falar agora pernambucano? Não no sentido... Muitos não tinham esse sentimento de pertencimento. Essa ideia, eu sou pernambucano. Isso é em construção. Mas já há uma distinção clara. Eu quero o bem desse local, dessa colônia, mesmo que seja elite, tá? O pensamento de elite, eu quero ficar livre dessa opressão da metrópole. A gente pode dizer que existe um sentimento anti-lusitano, um pensamento de combate a Portugal. Ou seja, a conspiração dos Suassunas, essa conspiração representa um embrião do movimento de 1817. Se lá não teve o sucesso, 1801, 1817 tem sucesso. A Revolução de 1817, que é também conhecida como Revolução dos Padres, tem um caráter liberal, caráter republicano, anti-lusitano. Foi formada aí por camadas diversas, proprietários rurais, juízes, religiosos, militares, populares, escravos, e contou com a ajuda, o apoio das parceiras, as províncias do Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Ceará. E essa parceria
é bem interessante quando falar da história de Pernambuco, da história do Nordeste, que ainda hoje os estados, né, nordestinos formam uma liga, formam uma confederação. Hoje não só com Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e Ceará, todos os estados se reúnem. E é interessante perceber que é esse respingo histórico. Eu tenho certeza que quando um governador ele falou, olha, vamos formar uma confederação aqui dos estados do Nordeste para decidir questões sobre segurança pública, para a gente ficar mais forte, para reivindicar algum benefício na saúde, na educação. E você tem, com certeza, essa referência histórica, a Revolução de 1817 e depois a própria Confederação do Equador. Então, a Revolução de 1817 teve início quando? Olha só a bandeira, antes de falar do início, olha a bandeira atual de Pernambuco, essa é a bandeira da Revolução de 1817. Lindíssima, não é isso? Você tem a representação aí da união dos povos, o sol representando a liberdade, a cruz representando aí a fé do povo, e essa estrelinha que representa a província que participava desse processo, que tinha como objetivo libertar essa região da opressão de Dom João. O começo, e o próprio governador Eduardo Campos, através de um documento, criou a chamada Data Magna. A Data Magna, que a princípio era feriado dia 6 de março, hoje não é mais, ficou facultativo, e depois voltou. Né? No primeiro momento foi feriado, depois ficou facultativo e você teve o governo mais uma vez voltando aí com essa data especial, o 6 de março de 1817. Essa é a data magna, a data inicial. E foi a partir dessa data que nós tivemos o início desse processo revolucionário. Foi o único processo que eles conseguiram chegar ao poder, diferente da Inconfidência Mineira, da Conjuração Baiana. Os revoltosos de 1817 chegaram ao poder e ficaram por 74 dias. Eu até indico, tem um vídeo que eu coloquei aqui na descrição, que está lá na seção da plataforma, né? Vídeos, dicas de vídeos, que o governo estadual fez uma comemoração toda especial, né? Em relação aos 200 anos da Revolução de 1817, em 2017. Então eu peguei para vocês e coloquei aqui a essa aula. Você vai direto a esse vídeo, vai reforçar muito a tua aprendizagem. Então veja, 6 de março foi o começo, o brigadeiro português Manuel Joaquim Barbosa de Castro foi assassinado. Esse é o início de toda a confusão, de toda a trama. A rebelião espalhou-se por toda a cidade do Recife. Lideranças como Domingos José Martins, José de Barros Lima, Cruz Cabugá, que será enviado aos Estados Unidos para comprar armamentos. Ele vai levar alguns milhares de dólares, né, para adquirir armas, só que ele não volta porque nesse intervalo você tem a repressão. E padres, o padre João Ribeiro, entre outros, você tem aí dezenas de padres participando desse movimento. Por isso que a Revolução de 1817 é conhecida como a Revolução dos Padres. Essa inspiração iluminista, esse caráter liberal, republicano, e também não podemos esquecer das lojas maçônicas. As lojas maçônicas também participaram desse processo de articulação de ideias, que era muito comum aqui em Pernambuco. Principais objetivos da Revolução de 1817, se puder dar um zoom aí, Everton, para o pessoal visualizar melhor. Olha, o primeiro objetivo, proclamar a República. Você tem aí o fim desse modelo de capitania, já no século XVIII, e a ideia seria transformar esse local, que já era chamado de província, em uma república, ok? Então, proclamação da República. Estabelecer a liberdade de imprensa e a liberdade de credo, a liberdade religiosa. E, professor, não tinha antes? Não. A religião oficial do Brasil era o catolicismo. Você não poderia professar uma outra religião. Impostos criados por Dom João deveriam ser abolidos. A marca de Dom João também é alta carga tributária. Instituição do princípio dos três poderes. Aí a inspiração em Montesquieu, inspiração iluminista, poder executivo, legislativo e judiciário. Aumento do soldo, do salário dos soldados, dos militares. Mas aí vem um contraponto. Muitos escravos que participaram da Revolução de 1817, a Revolução não prega o fim desse trabalho. Por isso que alguns historiadores eles ficam assim, olha, não foi assim revolução, não teve mudança radical. Por exemplo, eles não acabaram com a escravidão.
Então, isso é um ponto vacilante. E isso depois leva ao próprio enfraquecimento do movimento de 1817. O governo, como é que o governo de Dom João, né, se articulou contra 1817? O governo, assim como vai ser ao longo do primeiro reinado, do segundo, muita truculência. Não havia um exército pronto, mas é tranquilo. Vamos aí convocar forças extras, vamos contratar pessoas que chamamos hoje de mercenários, né, para agir com força. Então, vieram tropas do Rio de Janeiro, tropas de Salvador, e a truculência foi grande. As brigas internas também colaboraram para enfraquecer o governo de 1817, uma vez que eles chegaram ao poder, né, ficaram por 74 dias, e as punições foram exemplares. Enforcamentos, em torno aí de 9, né, líderes, prisões, muitas prisões, e fuzilamento, que também era uma prática muito comum na época. Então aí você tem esse cenário da chamada Revolução de 1817 e a sua inserção no processo da independência do Brasil. Vocês estão percebendo que Pernambuco é muito rebelde, não está em sintonia com o governo central. Ah, professor, mas essa revolta ou a Revolução de 1817 foi sufocada. Será que Pernambuco volta a reagir? Volta sim. A Confederação do Equador, 1824, é uma extensão, é uma continuidade da Revolução de 1817. E a gente vai ver isso na missão 2.